Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto enfrentará um dos momentos mais dolorosos de sua vida. A felicidade que ele jurava estar ao seu alcance se vai quando Beatriz toma uma decisão radical: afastar-se dele de uma vez por todas. O motivo? O noivado dele com Bia, um compromisso que, aos olhos de Beatriz, representa um obstáculo para qualquer chance de amor entre eles. A escolha da jovem deixa Beto devastado, incapaz de conter as lágrimas diante da perspectiva de perder para sempre a mulher que verdadeiramente ama. Tudo se desenrola de maneira intensa e inesperada. A tensão entre Beto e Beatriz cresce ainda mais durante o concurso de rock do Clube Gente Fina. O casal de dança se entrega ao ritmo contagiante da música, e o clima entre eles se torna carregado de emoção e desejo. No calor do momento, incapazes de resistir ao que sentem, os dois acabam se beijando apaixonadamente. O que deveria ser um instante de pura magia se transforma em um desastre quando Baia presencia a cena. Não, não pode ser, dirá Bia, pálida, antes de desmaiar ali mesmo, no meio do clube. O burburinho se espalha rapidamente pelo salão, transformando o momento já constrangedor em um verdadeiro escândalo. Mesmo sendo rival de Bia, Beatriz sente pena da jovem e decide acompanhá-la até a casa da família Alencar. No entanto, sua tentativa de demonstrar empatia e solidariedade só piora ainda mais a situação. Falsa, hipócrita, olha o que você fez com a minha neta, gritará Maristela, apontando o dedo para Beatriz. Eu só queria ajudar, responde Beatriz com a voz embargada. Chega, deixe Beatriz em paz, defende Clarice, olhando firmemente para Maristela. Ela não tem culpa de nada, mas o estrago já está feito. Sentindo-se cada vez mais pressionada e consciente do caos que sua relação com Beto pode causar, Beatriz percebe que precisa tomar uma decisão drástica. Antes de continuar, já diz aí nos comentários qual dos vilões merece o pior final, Bia, Maristela ou Juliano. E se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Durante aquela noite, sozinha em seu quarto, Beatriz não consegue conter as lágrimas. O amor por Beto é intenso, arrebatador, mas a realidade é cruel. Ele está noivo de Bia. Mesmo que seus sentimentos sejam recíprocos, qual é a chance real de felicidade se tudo ao redor conspira contra eles? A cada lembrança do beijo que trocaram, Beatriz sente uma mistura de alegria e culpa. Então, tomada por uma dor imensurável, decide que não pode mais continuar assim. Ela precisa se afastar de Beto, por mais que isso destrua seu próprio coração. Na manhã seguinte, Beatriz se encontra com Beto para ter uma conversa definitiva. O rapaz, que já pressente o pior, a encara com um olhar aflito. Eu não posso mais continuar com isso, Beto, diz ela, com a voz trêmula. Nós dois sabemos que nos amamos, mas não podemos simplesmente ignorar tudo o que está acontecendo. Beto segura suas mãos com força. Beatriz, não faz isso. Nós podemos encontrar um jeito de ficar juntos. Eu não quero te perder. Ela respira fundo, tentando conter as lágrimas. Não, Beto. Eu já tomei minha decisão. Não vou mais dançar com você no concurso. E, além disso, acho que o melhor para nós dois é nos afastarmos de vez. Beto sente o impacto das palavras como se tivesse levado um golpe. Ele balbucia algumas palavras, mas nada parece ser suficiente para convencê-la a mudar de ideia. Me diz que não é verdade, Beatriz. Olha nos meus olhos e diz que você não me ama. Ela hesita, seus olhos cheios de dor. Sua voz falha, mas ela se recompõe. Eu preciso ir. Ele a observa se afastar, sentindo-se impotente, seu coração se partindo em 1000 pedaços. O desespero toma conta dele. Perdê-la é um pesadelo que ele nunca imaginou viver. Sentindo o peso de uma tristeza profunda, Beto se entrega ao sofrimento. O vazio deixado pela decisão de Beatriz é insuportável, e sem conseguir conter a dor, ele se tranca em seu quarto e chora como nunca antes. Enquanto isso, Beatriz também sofre. Ela tenta se convencer de que fez a coisa certa, mas a dor é avassaladora. Seu amor por Beto é real,
Mas para ela, seguir esse caminho significa causar sofrimento a muitas pessoas. Seu sacrifício parece ser a única saída. Com os dias passando, Beto se torna uma sombra do que era. A dor da separação o consome, e ele percebe que nada faz sentido sem Beatriz. A paixão deles ainda arde intensamente, mas a barreira entre eles parece intransponível. A história dos dois ainda está longe de um desfecho. O destino pode reservar surpresas, mas por ora, Beto e Beatriz são dois corações partidos, tentando sobreviver a uma decisão que lhes custa tudo. Os dias que se seguem à separação são tortuosos para Beto e Beatriz. Cada um, imerso em sua dor, tenta seguir adiante, mas o vazio deixado pela distância se torna insuportável. No entanto, o destino ainda tem planos para eles. Beto, incapaz de aceitar a decisão de Beatriz, se isola. Ele passa horas revivendo cada momento que tiveram juntos, cada risada, cada toque, cada olhar. A dor o consome e ele sabe que precisa reagir. Em uma noite fria, tomado pela saudade, ele decide escrever uma carta. Beatriz, não sei se você vai ler isso, mas preciso dizer o que está dentro de mim. Desde que você decidiu se afastar, tudo perdeu a cor. Eu tento seguir, mas é como se o mundo tivesse ficado cinza sem você. Sei que você acha que fez o que era certo, mas e quanto a nós? E quanto ao que sentimos? Eu não quero uma vida sem você. Me dê uma chance de provar que podemos ser felizes, independentemente do que os outros pensam. Sempre seu, Beto. No entanto, a carta nunca chega às mãos de Beatriz. Bia, desconfiada do comportamento de Beto, encontra o envelope antes que ele possa entregá-lo e decide escondê-lo. Para ela, essa é a prova de que Beto ainda ama Beatriz. E isso a enche de raiva e medo. Determinada a manter o noivo ao seu lado, ela elabora um plano para afastá-los de vez. Enquanto isso, Beatriz tenta manter-se forte, mas tudo ao seu redor a lembra de Beto. Certo dia, passeando pelo parque onde costumavam se encontrar, ela o vê ao longe. Seu coração acelera e, por um instante, ela cogita correr até ele. Mas então, lembra-se do motivo de sua decisão e se obriga a continuar seu caminho. Beto, por sua vez, também a vê. Seu peito se aperta ao perceber a expressão triste dela. Ele sabe que Beatriz também está sofrendo, e isso só reforça sua determinação de lutar por eles. Mas antes que possa se aproximar, Bia surge ao seu lado, segurando seu braço com força. Vamos embora, Beto. Já chega de viver no passado. Ele a encara por um momento, mas não responde. Seu silêncio é suficiente para que Bia perceba que seu controle sobre ele está se esvaindo. Isso a faz agir de forma ainda mais drástica. Dias depois, Bia espalha um boato pela cidade de que Beatriz estaria envolvida com outro homem. O rumor chega aos ouvidos de Beto, que, tomado pelos ciúmes, resolve confrontá-la. Isso é verdade? Você já seguiu em frente? Pergunta ele com a voz carregada de dor. Beatriz se surpreende com a acusação, mas logo percebe que isso só pode ser obra de Bia. Ela suspira, cansada da situação. Se fosse verdade, o que mudaria? Nós não temos mais um futuro juntos, Beto. Essa foi a minha decisão. Mas não foi a minha. Ele rebate, segurando-a pelos braços. Eu te amo, Beatriz. Eu não quero outra pessoa. Nunca quis. Ela sente os olhos marejados, mas se afasta dele. Então por que ainda está noivo de Bia? Se me ama tanto, por que não tomou uma atitude? Beto se cala. Ele sabe que ela tem razão. Sua indecisão está custando a felicidade de ambos. Ele precisa tomar uma decisão definitiva. Mais tarde, ele procura Bia e finalmente rompe o noivado. Não posso mais mentir para você e para mim mesmo. Meu coração pertence a outra pessoa. Bia, furiosa e humilhada, promete vingança. Ela não permitirá que Beatriz saia vitoriosa dessa história. Enquanto isso, Beto tenta encontrar Beatriz para contar que agora eles estão livres para viver esse amor. Mas Bia, em seu último ato desesperado, dirá: Sua coisinha, vou te falar pela última vez, some da vida do Beto, porque ele me mandou falar que ele não sente mais nada por você. Magoada, Beatriz decide deixar a cidade sem avisar ninguém. Quando Beto descobre a verdade,
É tarde demais. Beatriz já se foi, e ele fica apenas com a incerteza de um reencontro. Mas ele não desiste. Se precisar atravessar o mundo para encontrá-la, ele fará isso. Pois no fim das contas, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. E aí, gostou do vídeo? Então já se inscreva no nosso canal e ative o sininho, assim você não perderá a continuação do futuro de Beto e Beatriz. Beatriz começa a se sentir mal repentinamente, deixando todos ao seu redor apreensivos. Clarice, ao perceber a gravidade da situação, corre para ajudá-la. Enquanto tenta acalmá-la, uma lembrança há muito esquecida surge em sua mente como um relâmpago. Um momento do passado que parecia perdido. A memória vem à tona com clareza, trazendo consigo sentimentos confusos e inesperados. Enquanto isso, na casa de Teresa, a tensão cresce. Ela demonstra sua insatisfação com a presença de Bob, deixando claro que não o quer por perto. Suas palavras carregam rancor e frustração, criando um clima pesado. Bob, por sua vez, tenta se justificar, mas percebe que não há espaço para argumentos. O ressentimento de Teresa parece ser mais profundo do que ele imaginava. Ainda abalada, Bia decide tomar uma atitude que vinha adiando há tempos. Com o coração apertado, procura Beto para pedir perdão. Envergonhada e emocionada, ela admite seus erros e implora por uma segunda chance. Beto, surpreso com sua sinceridade, reflete sobre o pedido. Ele sabe que o passado não pode ser apagado, mas a intensidade do momento o faz reconsiderar seus sentimentos. Enquanto isso, Raimundo vive um momento de confusão ao encontrar Marlene. Por um instante, seus olhos lhe pregam uma peça, e ele a confunde com Lígia. A semelhança entre as duas o deixa atordoado, fazendo com que reviva lembranças antigas. Marlene, sem entender sua reação, observa perplexa enquanto ele tenta se recompor. Em outro canto da cidade, Maristela está determinada a garantir que Bia receba o melhor tratamento possível. Para isso, busca a ajuda de Zélia, confiando que juntas poderão encontrar um meio de conseguir o novo diagnóstico. Zélia, sempre disposta a auxiliar os amigos, aceita o desafio e começa a traçar um plano para ajudá-la. Ambas sabem que a saúde de Bia depende dessa informação e estão dispostas a tudo para obtê-la. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e me diga qual o seu personagem favorito da novela até agora. Enquanto isso, Ulisses e Glorinha fazem uma descoberta chocante. Durante uma conversa reveladora, eles desvendam um segredo guardado há anos. Orlando é, na verdade, o pai de Ana Maria. A revelação os deixa em choque, pois muda completamente a visão que tinham sobre suas próprias histórias. A verdade vem à tona de maneira inesperada, trazendo consigo novas questões e dúvidas sobre o passado. No meio de tantas reviravoltas, Beatriz sente que precisa compartilhar algo com Clarice. Ainda impactada pela memória que emergiu durante seu mal-estar, ela decide mostrar a toalha que trouxe à tona seu flashback. Ao ver o objeto, Clarice sente um arrepio percorrer seu corpo. O simples tecido carrega consigo um pedaço de sua história que ela não sabia que ainda existia. O passado, que parecia enterrado, ressurge com força total, trazendo consigo um turbilhão de emoções que ela não estava preparada para enfrentar. Coralina, a humilde empregada da família Alencar, acaba desempenhando um papel crucial na luta pela verdade, ao expor um plano ardiloso que quase destruiu a vida da mocinha. E, ironicamente, é a própria Maristela quem fornece à jovem a chave para desmascará-la. A vilã, cada vez mais acuada e fora de controle, enfrenta uma grande reviravolta em seu plano quando Juliano e Zélia, determinados a mantê-la sob controle, decidem agir. Para impedi-la de causar mais estragos, o vilão toma uma decisão drástica. Começa a dopar a própria mãe com os mesmos medicamentos que haviam sido usados contra Clarice. Esse artifício cruel a deixa em um estado de confusão e vulnerabilidade, tornando-a ainda mais imprevisível e perigosa. É nesse momento que Maristela, completamente desorientada, comete um erro fatal. De volta à mansão dos Alencar, ela entrega para Coralina um colar valioso, sem se dar conta da importância do objeto. Para a empregada, a joia não passa de um simples acessório,
sem qualquer ligação com o esquema que envolvia a falsa acusação de roubo contra Beatriz. Enquanto isso, Beto, incansável na missão de provar a inocência de sua amada, segue cada pista minuciosamente. Sua determinação o leva a investigar a fundo os bastidores da mansão e, em uma reviravolta surpreendente, descobre que Coralina está com o colar. Ele logo revela toda a verdade para a empregada, que, ao compreender a gravidade da situação, toma uma decisão corajosa e inesperada. Sem hesitar, Coralina procura a polícia e entrega o colar, provando que Beatriz havia sido vítima de uma armação cruel. Sua atitude não só garante a liberdade da mocinha, como também desmascara definitivamente Maristela, que vê seu plano desmoronar diante de seus olhos. A vilã, antes imponente e manipuladora, agora se vê sem saída, completamente desacreditada e isolada. A ação de Coralina não apenas salva Beatriz de uma injustiça, mas também marca um momento de redenção para a empregada. Durante anos, ela testemunhou as artimanhas e crueldades de Maristela sem poder interferir. Agora, ao virar o jogo, Coralina conquista sua revanche pessoal, demonstrando que, mesmo aqueles considerados insignificantes, podem mudar o rumo de uma história. A partir desse momento, o destino da vilã começa a ruir. Com seu esquema exposto, Maristela perde aliados e vê sua influência se esvair. Juliano e Zélia, percebendo que não há mais como protegê-la, se afastam. Sozinha e sem alternativas, a megera tenta uma última cartada para recuperar o controle da situação, mas o cerco já está fechado contra ela. No tribunal, as provas apresentadas por Beto e a confissão de Coralina são suficientes para inocentar Beatriz, que finalmente pode respirar aliviada. O juiz decreta o fim do processo contra ela, encerrando um dos capítulos mais angustiantes de sua vida. A jovem, que sempre manteve sua integridade apesar das dificuldades, agora é reconhecida como a verdadeira vítima da história. Enquanto Beatriz celebra sua liberdade ao lado de seus entes queridos, Maristela enfrenta um destino cruelmente irônico. Sem o poder que outrora exercia e completamente desacreditada, a vilã é presa por suas ações e, enfim, paga por todos os seus crimes. A justiça é feita, e Coralina, a inesperada heroína dessa história, prova que coragem e honestidade são armas poderosas contra a maldade. Seu gesto de bravura não apenas muda o destino de Beatriz, mas também marca o início de uma nova fase para todos os envolvidos, onde a verdade finalmente prevalece. Com Maristela atrás das grades, a vida de Beatriz começa a voltar ao normal, mas as marcas deixadas pelos momentos difíceis ainda estão presentes. A jovem, agora reconhecida como vítima da cruel armação, decide recomeçar sua trajetória de forma independente. Com o apoio de Beto e Coralina, ela se lança em novos desafios, determinada a provar que pode se reerguer sozinha. Enquanto isso, Juliano e Zélia tentam se desvencilhar do passado conturbado. Sem a influência de Maristela, os dois são obrigados a encarar as consequências de suas ações. Juliano, cada vez mais atormentado pela culpa de ter manipulado a própria mãe, decide buscar uma redenção tardia. Ele confessa à polícia sua participação nos crimes e aceita colaborar com as investigações na esperança de amenizar sua pena. Coralina, por sua vez, vê sua vida mudar completamente após sua atitude corajosa. Antes vista apenas como uma empregada, ela agora é reconhecida como a peça-chave para a reviravolta no caso. Seu senso de justiça não passa despercebido e, como recompensa por sua bravura, Beatriz e sua família a ajudam a realizar um grande sonho: abrir o próprio negócio. Assim, Coralina deixa a mansão dos Alencar para abrir um pequeno café, onde finalmente se sente dona do próprio destino. Mas a paz ainda não é completa. Dentro da prisão, Maristela não se conforma com seu destino. Sua fúria cresce a cada dia, alimentada pela raiva contra aqueles que a traíram. Em um momento de pura insanidade, ela tenta arquitetar um plano de fuga, mas suas intenções são rapidamente descobertas. Sem aliados e sem poder, a ex-mandante de tantas tramóias acaba isolada, sem qualquer perspectiva de vingança.
Já Beatriz, ao lado de Beto, decide reconstruir sua vida longe das sombras do passado. Com a verdade finalmente restabelecida, ela recebe uma proposta irrecusável para seguir sua carreira dos sonhos. Determinada a seguir em frente, ela parte para uma nova jornada, sabendo que, apesar de tudo, saiu mais forte e preparada para enfrentar o mundo. O destino, sempre imprevisível, mostrou que a justiça pode demorar, mas nunca falha. A história de Beatriz, Coralina e todos os envolvidos chega ao fim com a certeza de que a verdade, mesmo diante das piores adversidades, sempre encontra uma maneira de prevalecer. E aí, gostou do vídeo? Então fique ligado no nosso canal, porque só aqui você ficará por dentro de tudo sobre Garota do Momento.